Caros irmãos e irmãs, é com grande alegria que participo deste congresso online sobre tomismo, feliz iniciativa do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, em colaboração com o Instituto Kyrios e diversos outros institutos, centros de estudo e organizações eclesiais, e com o apoio das dioceses de Anápolis, Frederico Westphalen e Santo Amaro. Aos promotores deste tão significativo evento, as minhas efusivas homenagens, e a todos os conferencistas que já dissertaram e ainda irão dissertar temas tão relevantes do tomismo, a minha deferência e o meu abraço fraterno. Aos fiéis dos diversos países que se inscreveram neste congresso, os meus cordiais cumprimentos. Dos 21 concílios ecumênicos da Igreja Católica, o Vaticano II foi o único que citou e recomendou um teólogo como guia seguro de especulação teológica, e esse teólogo foi Santo Tomás de Aquino. O Dr. Angélico foi recomendado em 2 documentos conciliares: o Decreto Optatam Totius sobre a formação para o sacerdócio e a Declaração Gravissimum Educationis, que trata da educação cristã. O texto da Optatam Totius que cita o Dr. Angélico é o parágrafo 16. Aspas. A teologia dogmática ordene-se de tal forma que os temas bíblicos se proponham em primeiro lugar. Exponha-se aos alunos o contributo dos padres da Igreja Oriental e Ocidental para a interpretação e transmissão fiel de cada uma das verdades da revelação, bem como a história posterior do dogma, tendo em conta a sua relação com a história geral da Igreja. Depois, para aclarar, quanto for possível, o mistério da salvação de forma perfeita, aprendam a penetrá-los mais profundamente pela especulação, tendo por guia Santo Tomás, e a ver o nexo existente entre eles. Fecha aspas. A segunda passagem do Vaticano II, onde aparece o nome do grande doutor da Igreja, é o parágrafo 10 da Gravissimum Educationis, quando trata das faculdades e universidades católicas. Aspas. A Igreja acompanha igualmente com zelosa solicitude as escolas de nível superior, sobretudo as universidades e faculdades. Mas, ainda naquelas que delas dependem, procura de modo orgânico que cada disciplina seja de tal modo cultivada, com princípios próprios, método próprio e liberdade própria da investigação científica, que se consiga uma inteligência cada vez mais profunda dela e, consideradas cuidadosamente as questões e as investigações atuais, se veja mais profundamente com a fé e a razão, conspiram para a verdade única, segundo as pisadas dos doutores da Igreja, mormente de Santo Tomás de Aquino. Fecha aspas. Essas 2 passagens são prova inequívoca do grande valor para a Igreja, de forma particular para os futuros sacerdotes, do estudo do pensamento de Santo Tomás. São João Paulo II, no número 42 da Exortação Apostólica Pastore Dabo Vobis, de 25 de março de 1992, aponta 4 dimensões da formação dos sacerdotes nas circunstâncias atuais: formação humana, intelectual, espiritual e pastoral. Ainda que haja muito o que dizer sobre a importância de Santo Tomás de Aquino sobre a dimensão humano-afetiva, espiritual e pastoral da formação para o sacerdócio ordenado, trataremos aqui apenas do interesse da doutrina do Angélico para a dimensão intelectual, por uma razão muito simples. No decreto Optatam Totius, há pouco citado, Santo Tomás é recomendado no capítulo que trata da revisão dos estudos eclesiásticos, mais precisamente quando aborda
as diversas disciplinas e os métodos da filosofia e da teologia. Portanto, o contexto é exclusivamente relacionado à dimensão intelectual. A Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, documento da Congregação para o Clero sobre o dom da vocação presbiteral, de 8 de dezembro de 2016, ensina que a formação intelectual destina-se a levar os seminaristas a atingirem uma sólida competência no âmbito filosófico e teológico, mas também uma preparação cultural de caráter geral, de tal maneira que lhes permita anunciar de modo credível e compreensível aos homens de hoje a mensagem evangélica, estabelecer um diálogo profícuo com o mundo contemporâneo e sustentar com o lume da razão a verdade da fé, mostrando a sua beleza. Por isso, com diligente cuidado, os candidatos ao presbiterato deverão preparar-se através do aprofundamento das ciências filosóficas e teológicas e com uma boa introdução ao direito canônico e às ciências sociais e históricas, a dar razão da esperança, a fim de favorecer o conhecimento da revelação de Deus e de levar todas as nações à obediência da fé. Por sua vez, o Concílio Vaticano II, no parágrafo 44 da Gaudium et Spes, afirma que o conhecimento filosófico e teológico serve para, aspas, ouvir, discernir e interpretar as várias linguagens do nosso tempo e julgá-las à luz da palavra de Deus, de modo que a verdade revelada possa ser cada vez mais intimamente percebida, melhor compreendida e apresentada de modo conveniente. Fecha aspas. A formação intelectual é parte da formação integral do presbítero, o que quer dizer que ela está a serviço do seu ministério pastoral e incide também sobre a formação humana e espiritual, que retiram dela um profícuo alimento. Isto significa, continua a Ratio Fundamentalis, que o desenvolvimento de todas as faculdades e dimensões da pessoa, incluindo aquela racional, com o vasto campo dos conhecimentos adquiridos, contribui para o crescimento do presbítero, servo e testemunha da palavra na igreja e no mundo. Longe de ser relegada somente para o campo do conhecimento ou de ser entendida apenas como instrumento para receber mais informações sobre cada uma das disciplinas, a formação intelectual acompanha os presbíteros a fim de que os mesmos se disponham a escutar com profundidade a palavra, mas também a própria comunidade eclesial, para assim aprenderem a perscrutar os sinais dos tempos. O estudo aprofundado e orgânico da filosofia e da teologia é o instrumento mais adequado para se fazer própria uma forma de pensar que permite fazer face às perguntas e aos desafios que se apresentam no exercício do ministério, interpretando-os numa ótica de fé. Por um lado, é necessário não descuidar a sólida e adequada qualidade na formação intelectual. Por outro, deve-se recordar que o cumprimento das obrigações relativas ao estudo não pode ser o único critério para determinar a duração do processo formativo do candidato ao sacerdócio, pelo fato de que o estudo, mesmo sendo importante e não sendo sequer secundário, representa ainda assim um aspecto somente da formação integral com vista ao presbiterato. Assim consideradas as coisas, pergunta-se: como se insere hoje o ensinamento de Santo Tomás no contexto bastante abrangente da formação intelectual dos futuros presbíteros da Igreja? O primeiro aceno de resposta a essa pergunta vem da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que no parágrafo 282 de sua Ratio Fundamentalis, conhecida como Documento 110, de abril de 2018, afirma, aspas,
A formação filosófica que se insere na etapa do discipulado é um dos elementos constitutivos da formação presbiteral, quer para a adequada interpretação do ser humano e do mundo, da história e da sociedade, do pensamento humano e das correntes culturais e religiosas do nosso tempo, quer como suporte para o diálogo com o mundo contemporâneo, quer para a descoberta da dimensão transcendente da existência. Os institutos de filosofia, além de centros de estudos, voltados primordialmente para a atividade intelectual, são também, e por excelência, ambientes de formação vocacional e presbiteral. Nos estudos filosóficos, continua a CNBB, desse importância especial a Santo Tomás de Aquino, cuja doutrina é o instrumento mais eficaz, não só para fundamentar solidamente a fé, mas também para colher com utilidade e segurança os frutos do sadio progresso. Fecha aspas. Essas palavras da CNBB se alinham perfeitamente com o ensinamento de Leão XIII sobre a figura de Santo Tomás na sua filosofia e na sua teologia. Diz o pontífice na encíclica Aeterni Patris, de 4 de agosto de 1879, aspas. Não há setor da filosofia que Santo Tomás de Aquino não tenha tratado aguda e solidamente, pois ele disputou com as leis da dialética acerca de Deus e das substâncias incorpóreas, do homem e de outras coisas sensíveis, dos atos humanos e seus princípios, de modo que nele nada fica a desejar, nem uma copiosa colheita de perguntas, nem uma ordem conveniente de partes, nem um excelente método de procedimento, nem uma firmeza de princípios ou força de argumentos, nem uma clareza ou propriedade no falar, nem facilidade de explicar qualquer assunto mais obscuro. A isso devemos acrescentar que o angélico doutor especulou as conclusões filosóficas nas razões íntimas das coisas e nos princípios mais universais, e em seu seio contém as sementes quase infinitas de verdade e que, no devido tempo, teriam feito germinar com abundantes frutos pelos mestres sucessivos. Tendo usado esta forma de filosofar também, para refutar erros, ele conseguiu por si mesmo erradicar todos os erros dos tempos passados e forneceu armas muito poderosas para derrotar aqueles que, com a alternância perpétua, viriam a surgir depois dele. Além disso, ele distinguiu cuidadosamente, como é apropriado, razão de fé. Mas, ao unir um e outro em um consórcio amigável, ele manteve os direitos e a dignidade de ambos intactos, de modo que a razão, levada ao auge de sua grandeza nas asas de Santo Tomás, inquieta-se para subir mais alto. E a fé dificilmente pode prometer a si mesma uma ajuda maior e mais poderosa da razão do que já obteve graças a Santo Tomás. Fecha aspas. Agora pretendo tratar dos valores perenes da doutrina e do método de Santo Tomás de Aquino. E para isso vou evocar 3 papas que se formaram na doutrina tomista: Leão XIII, São João Paulo II e São Paulo VI. Do Papa Montini vou me valer da sua carta Lumen Ecclesiae, de 20 de novembro de 1974, escrita por ocasião do 7º centenário da morte de Santo Tomás. Do Papa Wojtyla, lançarei mão da sua 12ª encíclica Fides et Ratio. E de Leão XIII, farei uso da encíclica já aludida Aeterni Patris, de 4 de agosto de 1879. O caráter imperecedouro da doutrina e do método do Akinati se deve, em primeiro lugar, a uma característica singular do seu ensinamento que se pode chamar de
realismo gnosiológico e ontológico. Também definido como realismo crítico, porque está vinculado à percepção sensível e, portanto, à objetividade das coisas, proporciona o sentido verdadeiro e positivo do ser. Este realismo possibilita uma elaboração mental que, mesmo universalizando os dados do conhecimento sensível, não se afasta deles em direção a um redemoinho dialético do pensamento subjetivo, cujo termo fatal é o agnosticismo mais ou menos radical. Este é o princípio fundamental em que se alicerça a gnosiologia de Santo Tomás. Primo in intellectu cadit ens. O ser é o primeiro que o intelecto apreende. Esse postulado permite uma equilibrada valoração da experiência sensível e dos dados autênticos da consciência no processo cognoscitivo, que, submetido à reflexão crítica, é o ponto de partida de uma sadia ontologia e, em consequência, de todo o edifício teológico. O pensamento de Santo Tomás pode ser definido como a filosofia do ser, considerado tanto em seu valor universal como em suas condições existenciais. É a partir desta filosofia que Santo Tomás se remonta à teologia do ser divino, que consiste em si mesmo, subsiste em si mesmo, e que se revela em sua palavra e nos eventos da economia da salvação, especialmente no mistério da encarnação. Uma filosofia e uma teologia desta índole são possíveis graças ao reconhecimento da capacidade cognoscitiva do entendimento humano, fundamentalmente são e dotado de um certo gosto do ser. O entendimento, de fato, tende a se colocar em contato com o ser em toda a experiência da realidade existencial para assimilá-la plenamente e remontar-se, assim, à consideração das razões e causas supremas que a explicam definitivamente. Santo Tomás, como filósofo e teólogo cristão, descobre em todos e cada um dos seres uma participação do ser absoluto que cria, sustenta e, com o seu dinamismo, move do ato todo o universo criado, toda a vida, cada pensamento e cada ato de fé. Partindo desses princípios, Santo Tomás, enquanto exalta ao máximo a dignidade da razão humana, oferece um valioso instrumento para a reflexão teológica e, ao mesmo tempo, permite desenvolver e penetrar mais a fundo muitos temas doutrinais sobre os quais ele teve reluzentes intuições, dentre as quais merecem ser citadas: os valores transcendentais e a analogia do ser, a estrutura do ser limitado composto de essência e existência, a relação entre os seres criados e o ser divino, a dignidade da causalidade das criaturas com a dependência dinâmica da causalidade divina, a consistência real das ações dos seres finitos no plano ontológico, com suas repercussões em todos os campos da filosofia e da teologia, da moral e da ascética, a organicidade e a finalidade da ordem universal. Portanto, 7 elementos muito importantes. No âmbito da verdade divina, deve-se dizer o mesmo da ideia de Deus como ser subsistente, cuja misteriosa vida adentra nos dá a conhecer a revelação. A dedução dos atributos divinos, a defesa da transcendência divina contra qualquer tipo de panteísmo, a doutrina da criação e da providência divina que supera as imagens da linguagem antropomórfica, com equilibrado espírito de fé e penetração racional, guiada, apoiada e impulsionada pela fé do conteúdo essencial da revelação cristã. Santo Tomás, por esses 9 motivos, exaltou a razão e, do mesmo modo, prestou também um eficaz serviço à fé. O Papa Leão XIII, na encíclica Aeterni Patris,
afirmou que o doutor Angélico, aspas, distinguindo nitidamente como deve ser a razão e a fé, e conciliando-as harmonicamente, salvaguardou os direitos e tutelou a dignidade de ambas, de sorte que a razão, elevando-se nas asas do seu gênio às mais altas possibilidades humanas, pode elevar-se ainda mais. Desta forma, a fé não pode senão esperar da razão ajudas numerosas e valiosas quanto às obtidas graças a Santo Tomás. Fecha aspas. Outra razão importante do valor perene do pensamento de Santo Tomás é que ele, pela universalidade e transcendência das razões supremas que se encontram no centro de sua filosofia, o ser, e de sua teologia, o ser divino, não pretendeu construir um sistema de pensamento fechado em si mesmo, mas elaborou uma doutrina suscetível de enriquecimento e progresso contínuos. O que ele mesmo fez, assimilando os frutos das filosofias antigas e medievais, bem como as escassas conquistas das ciências antigas, pode repetir-se sempre em relação a qualquer dado verdadeiramente válido oferecido tanto pela filosofia como pela ciência. O ensinamento de Santo Tomás é perene também pelo diálogo que o santo soube instaurar com o pensamento árabe e hebreu do seu tempo. Numa época em que os pensadores cristãos voltavam a descobrir os tesouros da filosofia antiga e mais diretamente da filosofia aristotélica, ele teve o grande mérito de colocar em primeiro lugar a harmonia que existe entre a razão e a fé. A luz da razão e a luz da fé provêm ambas de Deus, argumentava ele. Por isso, não se podem contradizer entre si. Disse o Papa Bento XVI na audiência geral de 2 de junho de 2010. Aspas. Tomás de Aquino mostrou que entre fé e razão subsiste uma harmonia natural. E foi esta a grande obra de Tomás, que naquele momento de desencontro entre duas culturas, naquele momento em que parecia que a fé devia render-se perante a razão, demonstrou que elas caminham par a passo. Que quanto parecia ser razão não compatível com a fé, não era razão. E aquilo que parecia ser fé não era tal, enquanto se opunha à verdadeira racionalidade. Deste modo, ele criou uma nova síntese, que veio a formar a cultura dos séculos seguintes. Fecha aspas. Santo Tomás também foi genial ao defender a importância da filosofia como auxílio imprescindível para o ato de fé. O Angélico reconhece que a natureza, objeto próprio da filosofia, pode contribuir para a compreensão da revelação divina. Deste modo, a fé não teme a razão, mas solicita-a e confia nela. Como a graça supõe a natureza e leva-a à perfeição, princípio metafísico e filosófico e teológico da escolástica, assim também a fé supõe e aperfeiçoa a razão. Esta, iluminada pela fé, fica liberta das fraquezas e limitações causadas pela desobediência do pecado e recebe a força necessária para elevar-se até ao conhecimento do mistério de Deus uno e trino. Santo Tomás sublinhou o caráter sobrenatural da fé, mas não esqueceu o valor da racionalidade da mesma. Antes, conseguiu penetrar profundamente e especificar o sentido de tal racionalidade. Efetivamente, a fé é, de algum modo, exercitação do pensamento. Dessa forma, a razão do homem não é anulada nem humilhada quando presta assentimento aos conteúdos de fé. É que estes são alcançados por decisão livre e consciente.
Por este motivo, diz São João Paulo II que, aspas, Santo Tomás foi sempre proposto pela Igreja como mestre de pensamento e modelo quanto ao reto modo de fazer teologia, fecha aspas. Neste contexto, deve-se também citar as palavras de São Paulo VI, por ocasião do 7º centenário da morte do doutor Angélico, aspas, sem dúvida, Santo Tomás possuiu no máximo grau a coragem da verdade, a liberdade de espírito quando enfrentava os novos problemas, a honestidade intelectual de quem não admite a contaminação do cristianismo pela filosofia profana, mas tampouco defende a rejeição a priorística desta. Por isso, passou a história do pensamento cristão como um pioneiro no novo caminho da filosofia e da cultura universal. O ponto central, e como que a essência da solução que ele deu ao problema novamente posto da contraposição entre razão e fé, com a genialidade do seu intuito profético, foi o da conciliação entre a secularidade do mundo e a radicalidade do Evangelho, evitando, por um lado, aquela tendência antinatural que nega o mundo e seus valores, mas, por outro, sem faltar às exigências supremas e inabaláveis da ordem sobrenatural. Fecha aspas. Falarei agora de uma das grandes intuições de Santo Tomás, a de atribuir ao Espírito Santo o papel de fazer amadurecer a ciência humana como sabedoria. Nas páginas da Suma Teológica, o Akinati mostra o primado daquela sabedoria que é dom do Espírito Santo e que introduz no conhecimento das realidades divinas. A sua teologia permite compreender a peculiaridade da sabedoria na sua ligação íntima com a fé e o conhecimento de Deus. Conhece por connaturalidade, pressupõe a fé e chega a formular retamente o seu juízo a partir da verdade da própria fé. A sapiência elencada entre os dons do Espírito Santo é distinta da mencionada entre as virtudes intelectuais. Esta segunda adquire-se pelo estudo. Aquela, pelo contrário, provém do alto, como diz São Tiago. Mas é também distinta da fé, porque esta aceita a verdade divina tal qual ela é, enquanto é próprio do dom da sabedoria julgar segundo a verdade divina. Fecha aspas. Mas, ao reconhecer a prioridade desta sabedoria, o doutor Angélico não esquece a existência de mais duas formas complementares de sabedoria. A filosófica, que se baseia sobre a capacidade que tem o intelecto dentro dos próprios limites naturais de investigar a realidade, e a sabedoria teológica, que se fundamenta na revelação e examina os conteúdos da fé, alcançando o próprio mistério de Deus. É de Santo Tomás aquela famosíssima frase: Omne verum a quosumque edicatur a Spiritu Sancto est. Toda verdade, quem quer que a pronuncie, procede do Espírito Santo. Essa frase é prova de que ele amou desinteressadamente a verdade. Procurou-a por todo o lado, onde pudesse manifestar-se, colocando em relevo a sua universalidade. O seu pensamento, precisamente porque se mantém sempre no horizonte da verdade universal, objetiva e transcendente, atingiu alturas que a inteligência humana jamais poderia ter pensado. É, portanto, com razão que Santo Tomás pode ser definido apóstolo da verdade, porque se consagrou sem reservas à verdade, no seu realismo, soube reconhecer a sua objetividade. A filosofia tomista é verdadeiramente uma filosofia do ser e não do simples aparecer. É verdade que a Igreja admite certas limitações na doutrina de Santo Tomás,
sobretudo nos pontos em que ele depende das ideias cosmológicas e biológicas medievais. Mas, ao mesmo tempo, a Igreja adverte: nem todas as teorias filosóficas e científicas podem reclamar um lugar dentro da visão cristã do mundo ou pretender ser consideradas plenamente cristãs. Na verdade, nem mesmo os filósofos da antiguidade, entre eles Aristóteles, o preferido de Santo Tomás, foram aprovados neste sentido, ou aceitos íntegra e acriticamente por Santo Tomás. Com relação a eles, o Akinate adotou critérios que seguem sendo válidos para discernir a aceitabilidade cristã do pensamento filosófico e científico atual. De fato, enquanto Aristóteles e outros filósofos podiam e podem ser aceitos em virtude do valor universal de seus princípios, do seu respeito à realidade objetiva e do seu reconhecimento de um Deus distinto do mundo, não se pode dizer o mesmo das filosofias ou teorias científicas cujos princípios fundamentais sejam incompatíveis com a fé cristã, como o marxismo sempre ensinou isto à Santa Igreja, seja por apoiar-se no monismo, seja por negar a transcendência, seja por seu subjetivismo ou seu agnosticismo. Infelizmente, há muitas doutrinas e sistemas modernos radicalmente irreconciliáveis com a fé e a teologia cristãs, que estão sendo ensinados em não poucos seminários. Todavia, Santo Tomás ensina como, inclusive neste caso, tais sistemas podem proporcionar tanto contributos particulares úteis para o aperfeiçoamento e desenvolvimento constantes da doutrina tradicional, como estímulos para refletir sobre pontos antes ignorados ou insuficientemente explicados. O método seguido por Santo Tomás neste trabalho de confronto e assimilação pode servir também de exemplo aos estudiosos do nosso tempo. De fato, sabemos que o grande doutor estabelecia com todos os pensadores do passado e do seu tempo, cristãos e não cristãos, uma espécie de diálogo intelectual. Estudava suas sentenças, opiniões, dúvidas e dificuldades, buscando compreender sua íntima raiz ideológica e não poucas vezes seus condicionamentos socioculturais. Isto se percebe muitas vezes nas Questiones Disputate, na Suma Teológica e na Suma contra os Gentios. Não se tratava somente de um inventário de dificuldades que haveria de resolver ou de objeções que deveria refutar, mas de uma apresentação dialética do procedimento que impulsionava-o à busca e à elaboração de teses seguras sobre os pontos que eram objetos de reflexão ou de discussão. Às vezes, o confronto era nobremente polêmico, como, por exemplo, quando se tratava de defender uma verdade impugnada, contra errores, contra gentes, contra impugnantes, etc. Porém, em todo caso, ele, Santo Tomás, estabelecia um diálogo que se desenvolvia com plena e generosa disposição de espírito para reconhecer e admitir a verdade, não importa quem a dissesse. Ademais, esta disposição levava Santo Tomás, em não poucos casos, a dar uma interpretação benigna de sentenças que no debate resultavam errôneas. Por este caminho, Santo Tomás chegou a uma síntese grandiosa e harmônica do pensamento, de valor verdadeiramente universal, em virtude da qual ele é mestre também em nosso tempo. Outro mérito que muito contribui para a utilidade e excelência da doutrina de Santo Tomás nos seminários é o seu estilo literário, límpido, sóbrio, preciso
e forjado no exercício do ensinamento, na discussão e na redação de suas obras. O estilo de escrita de Santo Tomás pode ser resumido, lembra São Paulo VI, nas palavras da antiga liturgia dominicana na festa do Santo. Stilus brevis, grata facundia, celsa, firma, clara sententia. Estilo conciso, exposição agradável, pensamento profundo, denso e claro. Esta é a última razão para a utilidade de se recorrer a Santo Tomás, em um tempo como o nosso, em que não raro se emprega, em ambiente acadêmico e no exercício do ministério da palavra, uma linguagem ou demasiado complicada e retorcida, ou demasiado tosca e vulgar, ou inclusive tão ambígua que não serve de veículo do pensamento, nem de mediador entre os que são chamados ao intercâmbio e à comunhão na verdade. Ao longo dos séculos, é verdade, o tomismo conheceu, como qualquer sistema que integra a tradição escolástica, os perigos da esclerose e das vãs sutilezas, mas nunca perdeu sua atualidade e jamais deixou de despertar o interesse de mentes humanas grandes. A filosofia de Santo Tomás tem uma aptidão permanente para guiar o espírito humano para o conhecimento da verdade, a verdade do próprio ser, que é o seu objeto principal, o conhecimento dos princípios filosóficos e a descoberta de sua razão transcendente, Deus. Assim, escapa à situação histórica particular do pensador que a identificou e ilustrou como a metafísica natural da inteligência humana. Assim, podemos dizer que, refletindo as essências das coisas realmente existentes em sua verdade certa e imutável, o tomismo não é medieval, nem próprio de alguma nação particular, mas que transcende o tempo e o espaço, e não é menos válido para todas as pessoas dos dias de hoje. Não poucos negam ou duvidam que a doutrina e a linguagem de Santo Tomás de Aquino tenham algum interesse para os sacerdotes dos tempos atuais. Alegam que o pensamento medieval é incapaz de afrontar os inúmeros problemas postos pela civilização atual e de confrontar-se com os pontos principais da cultura profana. Não poucas objeções desse tipo são formuladas em nome da moderna crítica da linguagem e se afirma que a linguagem, ou seja, o vocabulário da fé, perdeu sua transparência e sua capacidade de significação. Alega-se que a linguagem mesma da teologia escolástica, associada à linguagem de uma filosofia antiga, em função de ideias superadas, próprias de um mundo e de uma condição humana completamente distintos dos nossos, é considerada como inaceitável e incompreensível. Afinal, dizem eles, as ciências, a técnica, as relações sociais, a cultura, a vida pública, etc., originaram profundas transformações. Ocorreram mudanças no processo racional do pensamento e sobre o modo de abordar filosoficamente as questões e de tratar com as forças humanas os temas da fé. Finalmente, dizem eles, os sistemas teológicos de antes já não encontram na cultura moderna a correspondência natural das coisas com as palavras que os autores e os homens daquela época utilizavam para designá-las. Desta forma, dizem eles, o pensamento teológico de Santo Tomás, como o de qualquer outro autor da época escolástica, resulta agora um tanto difícil. Exige tempo e esforço para os que querem familiarizar-se com ele. Por isso, formulam a seguinte pergunta: é lícito afirmar que Santo Tomás deve ser incluído no grupo dos teólogos cujo pensamento é útil para a fé
e a propagação da verdade cristã? O Concílio Vaticano II realmente acertou quando recomendou Santo Tomás? Com São Paulo VI, buscaremos responder a essa questão com 3 pontuações. Primeira pontuação. É verdade que a doutrina escolástica não é facilmente acessível aos seminaristas dos tempos de hoje. Assim, não basta repetir nas salas de aula materialmente a doutrina, as fórmulas, os problemas e o tipo de exposição com os quais se costumava tratar antigamente essas questões. Uma repetição dessa natureza não garantiria a verdadeira fidelidade à doutrina do nosso autor, comprometeria a sua compreensão, particularmente necessária em nosso tempo, e inclusive poderia desvirtuar o surgimento de ideias que a inteligência é chamada a desenvolver. Portanto, da parte dos professores dos seminários, deve haver uma espécie de trabalho de adornamento, de atualização do patrimônio doutrinal escolástico tomista, isto é, o necessário esforço para que o pensamento do doutor Angélico possa ser compreendido em sua vitalidade fora do âmbito restrito da escolástica. Dessa maneira, poderão guiar os que, sem possibilidades para fazer este esforço, têm necessidade de aprender suas linhas mestras, o equilíbrio doutrinal e, sobretudo, o espírito que penetra e informa todas as suas obras. Segunda pontuação. É preciso considerar atentamente o que mais interessa hoje aos que se esforçam por obter uma melhor inteligência da fé. Se não se faz isto, a fé não poderia despertar interesse aos espíritos. Com efeito, se não se penetra bem no pensamento contemporâneo, é impossível distinguir e muito mais expor, apontando adequadamente as diferenças e semelhanças, o tema que se aborda e ao qual a teologia ilumina plenamente. É verdade que se causa um grave prejuízo à autêntica ciência de Deus e do homem, ignorando as novas formas de doutrina, fechando-se dentro das fronteiras do passado. Mas é também verdade que acontece o mesmo quando se rejeita a priori a doutrina ou a escola dos grandes doutores, alimentando-se apenas com as ideias, às vezes ilusórias, de nosso tempo. Terceira e última pontuação. É necessário buscar, como em um diálogo ininterrupto, uma comunhão vital com o próprio Santo Tomás. O doutor comum se apresenta para a nossa época como mestre de um método muito eficaz de pensar, ao ir diretamente à raiz do que é essencial, ao aceitar com humildade e boa disposição a verdade de onde quer que ela venha, e ao dar um exemplo singular do modo como devem se harmonizar entre si os tesouros e as exigências supremas da mente humana e as profundas realidades contidas na Palavra de Deus. Ensina-nos também, Santo Tomás, a ser inteligentes na fé, plena e valentemente. Desta maneira, verifica um progresso ulterior da razão, pois a inteligência, consagrando-se a todos os homens, grandes ou pequenos, dos quais o teólogo é irmão pela fé, em recompensa por este serviço de direção intelectual e pela glória que dá a Deus, recebe honra por honra, luz por luz. Concluo esta palestra recordando o que já foi indicado na exortação apostólica Pastores Dabo Vobis, a saber, as 4 dimensões que interagem simultaneamente no processo formativo e na vida dos ministros ordenados. A dimensão humana, que representa a base necessária e dinâmica de toda a vida sacerdotal. A dimensão espiritual, que contribui para caracterizar a qualidade do ministério sacerdotal. A dimensão intelectual,
que oferece os necessários instrumentos racionais para compreender os valores próprios do que é ser pastor, a fim de procurar encarná-los na própria vida e para transmitir o conteúdo da fé do modo adequado. E, finalmente, a dimensão pastoral, que habilita a um serviço eclesial e profícuo. Nessas 4 dimensões, mas sobretudo na dimensão intelectual, que foi o enfoque e o âmbito escolhido nessa nossa exposição, a doutrina de Santo Tomás de Aquino ocupa um lugar de destaque, segundo o magistério da Igreja. Mais de 700 anos após o trânsito para a eternidade do grande doutor, continuam válidas as palavras de São Paulo VI na Universidade Gregoriana, nos idos de 1964. Aspas. Os mestres ouçam com reverência a voz dos doutores da Igreja, entre os quais merece o primeiro lugar Santo Tomás. É tão grande o engenho do doutor Angélico, tão sincero o seu amor à verdade, e tão grande a sabedoria em investigar, explicar e dar admirável unidade às verdades mais sublimes, que a sua doutrina é o instrumento mais eficaz, não só para fundamentar solidamente a fé, mas também para colher com utilidade e segurança os frutos de um sadio progresso. Fecha aspas. Citando o seu predecessor Pio XI, na encíclica Studiorum Ducem, acrescenta o Papa Montini, aspas, Ide a Tomás. Buscai e lede as obras de Santo Tomás, não somente para encontrar alimento espiritual seguro naqueles opulentos tesouros, mas também, e antes de tudo, para experimentardes pessoalmente a incomparável profundidade, riqueza e importância da doutrina que contém. Fecha aspas. Não faltaria com a verdade a assertiva segundo a qual existem, em diversos seminários e faculdades eclesiásticas, não poucos e fortes preconceitos. Eu vou repetir. Preconceitos contra Santo Tomás de Aquino, sua filosofia e sua teologia. A isso objeta São Paulo VI, na mesma obra, dizendo que, aspas, a suspeita ou a aversão que se sente em relação a Santo Tomás deriva de um contato superficial e esporádico com a sua doutrina. Mais ainda, de que suas obras não são lidas, nem estudadas. Fecha aspas. Lembra o saudoso pontífice, Papa Montini, na já citada carta Lumen Ecclesiae, que o grande santo dominicano será sempre, aspas, luz da Igreja e do mundo inteiro, mestre na arte de pensar, guia para conciliar os problemas filosóficos com os teológicos. Fecha aspas. E que por isso, aspas novamente, o santo doutor deve ser celebrado não apenas como excelso pensador e doutor do passado, mas também pela vigência de seus princípios, de sua doutrina e de seu método, fecha aspas. Ainda no dizer de São Paulo VI, o angélico é, aspas, o guia autorizado e insubstituível dos estudos filosóficos e teológicos. Sua doutrina interessa aos homens do nosso tempo e também os influencia, fecha aspas. Minhas últimas palavras são de saudade, e eu explico por quê. Eu me sinto duplamente feliz por ter abordado esse tema, a importância de Santo Tomás na formação para o sacerdócio. O primeiro motivo que me deixou feliz foi a grata recordação dos tempos idos da minha formação para o sacerdócio, ocorrida entre os anos de 1986 e 1990, no querido Seminário Arquidiocesano de São José, no Rio de Janeiro, onde cursei a filosofia e a teologia. Um período de formação filosófica e teológica marcadamente tomista,
sob a égide de diversos professores que nutriam por Santo Tomás grande apreço, e dele eram, por assim dizer, seus discípulos. O tema que me tocou, portanto, foi explanado como testemunho pessoal de quem, em ambiente acadêmico, bebeu, se alimentou e se fortaleceu, e auriu do incomensurável tesouro dos ensinamentos filosóficos e teológicos do grande doutor Angélico. O segundo motivo da minha felicidade foi a recordação do meu tempo de mestrado e doutorado em Direito Canônico em Roma, na Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, conhecida pelo nome de Angelicum, um dos templos sagrados do tomismo. Lá, durante 4 anos, recebi da Ordem dos Pregadores ricos, perenes e preciosos princípios da doutrina de Santo Tomás, que até hoje me ajudam a compreender com menos dificuldade o universo da ciência canônica. Portanto, essa palestra foi uma palestra, para mim, nostálgica, porque me fez lembrar os tempos dos quais eu tenho grande saudade. Seminário do Rio de Janeiro e Roma, no Angélico. Deus abençoe a todos, Deus seja louvado por ter nos dado o doutor Angélico, por ter nos dado a sua perene doutrina filosófica e teológica. E Deus seja louvado por eu ter recebido dos meus professores, no Brasil e em Roma, a doutrina tomista. Deus abençoe a todos.